Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar de intervalos. Bem, a gente veio nas últimas aulas falando de conjuntos numéricos, até que chegamos ao conjunto dos números reais. E aí a gente cobriu tudo que a gente conhece de número até então, tudo bem? Vocês já estão habituados nos exercícios a reconhecer quando um número é menor do que o outro, quando é maior do que o outro, mesmo que ele esteja em formato de fração ou decimal, a gente passa tudo para decimal e ali decide quem é maior e quem é menor. Bem, a gente vai aproveitar esse conhecimento para estudar um pouco de intervalos. O que é um intervalo, né? Então, intervalos são os subconjuntos do conjunto dos números reais determinado por desigualdades. A gente chama isso de intervalos. Está vendo aqui, ó? Ok? Bem, se você tem dois números reais A e B, com A menor do que B, temos aqui um primeiro exemplo de um intervalo que a gente chama de intervalo aberto. Por que intervalo aberto? Você vai ver na reta numérica o A antes do B, porque A é menor do que B, e nós estamos querendo cobrir ou pegar para esse subconjunto da reta todos os números que estão entre A e B. Então aqui isso simboliza que nós estamos aqui reunindo todos os números que estão entre A e B. O A não pertence ao intervalo e o B não pertence ao intervalo. Por isso que a gente chama esse intervalo de um intervalo aberto. Essa bolinha aberta no A significa isso, que o A não está no intervalo. Essa bolinha aberta no B significa que o B também não está no intervalo. Eles são só os limites desse intervalo, ou seja, tudo que vem depois do A e antes do B pertence ao intervalo, mas o A e o B não pertencem. A gente pode escrever isso, geometricamente, como você está vendo aqui na reta numérica, ou você pode escrever isso de outras maneiras. Você pode escrever assim, que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x seja maior do que A e menor do que B, ou seja, x é todo número que está entre A e B. Repara que aqui eu coloco maior do que A. O A mesmo não pertence. Menor do que B. O B mesmo não pertence. Isso é a mesma coisa que escrever desse jeito aqui, Quando você coloca um colchete ao contrário no A e um colchete ao contrário no B, significa que nós temos um intervalo aberto de A até B também aberto. Ou seja, A não está no intervalo, B também não está no intervalo, mas todo número entre A e B está no intervalo. Por fim, isso é a mesma coisa que escrever entre parênteses, O intervalo que vai de A aberto até B aberto. Para ficar mais clara essa história de aberto, eu vou te dar um exemplo. Se você pega dois alunos da nossa turma, um que tem 1,80 m e outro que tem 1,55 m. Eu quero todos os alunos que tenham mais de 1,55 m e menos de 1,80 m. Esses alunos que eu peguei como referência, o de 1,80 m e o de 1,55 m, eles participarão do meu grupo? Não. Por quê? Porque eu quero os que têm mais de 1,55 m e menos de 1,80 m. Então, os que têm exatamente essas medidas ficam de fora. É o que acontece aqui, eu quero os números maiores do que A, menores do que B. Ficou claro? Bem, continuando, pessoal, agora a gente vai dar mais alguns exemplos de intervalos. A gente tem aqui o intervalo fechado. Por que fechado? Porque dessa vez o A e o B, que são os limites do intervalo, eles pertencem ao intervalo. Então a gente quer todo número real que vai de A até B. Lembra do aberto? Do aberto era entre A e B. O A e o B mesmo não pertenciam. Dessa vez, eu quero de A até B. Então, todos os números contando com A e os maiores até chegarmos em B, contando também com B. Então, aqui, intervalo fechado no A e fechado no B. Repara que a bolinha dessa vez ela é pintada, A outra bolinha era uma bolinha aberta. Então, aqui a bola fechada no A, bola fechada no B. Significa que eu quero todos os números que vão de A até B. Bem, a gente pode escrever isso dessa forma. X pertence aos reais, tal que x seja maior ou igual que A, menor ou igual que B. Ou ainda,
fechado em A, fechado em B, agora com colchetes, né, na posição normal deles. Tudo bem? Também temos aqui o intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, ou seja, o limite inferior do intervalo pode pertencer ao intervalo e o limite superior não pertencer. Então aqui eu tenho que o nosso intervalo começa em A e vai até os números menores do que B. B é apenas o limite superior, ele não pertence ao intervalo. Então, fechado em A, aberto em B. Repara aqui que a bolinha aqui está pintada e a bolinha aqui está vazia, não está pintada, né? Eu posso escrever isso dessa maneira: x é maior ou igual que A, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual que A, ou menor do que B. Ou ainda eu posso dizer que está fechado no A, com um colchete na posição natural, aberto no B, com um colchete ao contrário. Ou ainda, né, com colchete indicando que está fechado no A e um parênteses indicando que está aberto no B. E para fechar essa seção aqui de intervalos abertos ou fechados, nos limites superiores ou inferiores, eu tenho aqui o intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Significa que o A dessa vez não pertence, mas o B pertence, né? Então, bola aberta no A, bola fechada no B. E aqui eu posso escrever isso ainda, que x pertence aos reais, tal que x seja maior do que A ou menor ou igual a B. Repara que no A eu só coloquei maior, porque o A não pertence, no B menor ou igual, porque B pertence. A gente ainda pode escrever isso como, né, aberto no A, com colchete na posição contrária, fechado no B, com colchete na posição natural. Ou ainda eu posso colocar aberto no A, com parênteses, fechado no B, com o colchete. Bem, agora vamos falar das semirretas. São 4 tipos de semirretas. Dá uma olhadinha aqui, ó. A primeira delas é a semirreta esquerda fechada. Significa o quê? Que não tem início esse intervalo, mas ele tem um fim, que é o número A. A gente quer dizer aqui que x pertence aos reais, mas eu quero todo número real menor ou igual a A. Qualquer número menor ou igual a A pertence ao nosso intervalo. A gente diz aqui que x vai de menos infinito, aberto, até A, fechado. Aqui eu quero fazer uma observação. Menos infinito não é um número. A gente só usa menos infinito ali para poder usar essa notação aqui com parênteses ou colchetes. Tudo bem? E outra observação é que no infinito, seja ele menos infinito ou mais infinito, a gente sempre usa aberto. Então, aberto em menos infinito, fechado em A é a primeira semirreta. A segunda semirreta é a semirreta esquerda aberta. É igualzinha essa aqui, só que em vez de estar fechado no A, está aberto no A, ou seja, eu quero todo número real menor do que A. A dessa vez não pertence a esse intervalo. Então eu tenho aqui que vai de aberto a menos infinito até aberto em A, ou você ainda pode escrever com essa notação usando parênteses também. Tudo bem? A semirreta direita fechada, ou seja, ela começa no A, mas não tem fim. Eu quero, então, todo número real, tal que x seja maior ou igual a A. Eu posso dizer que o intervalo é fechado em A e aberto em mais infinito. Lembra, nos infinitos, sempre aberto. Ou eu posso usar essa notação fechado em A, com colchetes, e aberto no mais infinito. E por último, a semirreta direita aberta, que vai de A aberto até mais infinito. Eu quero aqui os números reais, tal que x seja maior do que A. Eu posso escrever com a notação dos colchetes invertidos, aberto em A e aberto em mais infinito, ou eu posso usar parênteses aqui para indicar aberto em A, aberto em mais infinito. Com isso, a gente fecha essa parte de intervalos. Então, você tem o intervalo totalmente aberto nos dois extremos, o fechado nos dois extremos, aberto de um lado e fechado do outro, e vice-versa, ou as 4 semirretas que você viu aqui agora. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos? Terminando essa aula, pessoal, com um exemplo, então a gente vai representar graficamente esses intervalos que vocês estão vendo aqui no quadro. A gente vai passar dessa linguagem simbólica para a linguagem geométrica aqui, a linguagem gráfica, tudo bem? Eu quero, então, escrever esse intervalo, o intervalo dos números reais, que são maiores que menos 1
e menores do que 3. Fácil, né? Bolinha aberta no menos 1. Bolinha aberta no 3. E o nosso intervalo é todo número que está aqui entre menos 1 e 3. Viu como é fácil? Quero representar graficamente esse intervalo aqui, que vai de menos infinito até 2 fechado. Lembrando que infinito não é um número, né? No menos infinito não é um número. Mas indica que esse intervalo é uma semirreta. Ele não tem início, mas ele tem fim fechado no 2. Então, bolinha fechada ali no 2. Para darmos sequência, a gente tem agora esse intervalo que é dos números reais maiores do que menos meio. Né? Dessa vez é uma semirreta também que tem início no limite aqui menos meio, né? Porque ele é aberto, não pertence ao intervalo. Está vendo aqui que é maior? Maior quer dizer que o menos meio não pertence, mas a partir dele a gente tem todo o intervalo, que é uma semirreta, não tem fim. Tudo bem? Aqui, fechado no 0, aberto no 6. Então, fechado no 0, digamos que o 0 esteja aqui, aberto no 6. Então, bolinha fechada no 0, bolinha aberta no 6. E, para finalizarmos, tem aqui o intervalo dos números reais, que vai de 2 aberto até 7 fechado. Então, aqui, ó, maior do que 2, menor ou igual a 7. Então, ó, aberto no 2, até bolinha fechada no 7. Tudo bem? Bem, pessoal, a gente encerra essa aula aqui. Está aí o quadro. Um abraço.